Olá, hoje nós vamos aprender sobre orações coordenadas. Vamos relembrar também o que é oração e período. Aqui neste canal nós temos uma aula sobre oração e frase e também sobre período simples e período composto. O período simples é composto por apenas uma oração. Para saber diferenciar o que é período composto de período simples, o período simples vai ter apenas um verbo. O período composto vai ter mais de um verbo. Então, observe agora essas orações. Trovejou. Trovejou é uma oração, pois oração transmite uma informação. Eles chegaram agora. Também é uma oração. E na aula que nós temos aqui sobre frase, oração e período, você vai ver lá que oração é uma ou mais palavras que transmitem uma informação. Joana mora em Mamanguape. Temos apenas um verbo, que é o verbo mora. Temos uma oração com período simples. Joana visitou João Pessoa. Temos aí uma oração. Conheceu a praia, outra oração. E entrou no mar, outra oração. Temos então um período composto por 3 orações, pois temos mais de um verbo. Quais são esses verbos? Visitou, conheceu e entrou. Aqui neste canal também há uma aula sobre verbos. No período simples, também podemos chamar o período simples de oração absoluta. Quero que você preste bastante atenção quando na oração tiver verbo principal e verbo auxiliar. No período, a quantidade de verbos principais determina também a quantidade de orações. Observe este exemplo. A encomenda está chegando em sua casa. Está chegando, nós temos aí 2 verbos, só que o verbo estar é um verbo auxiliar e chegando é um verbo principal. Neste caso, nós não podemos dizer que se trata de um período composto, e sim de um período simples. O período só vai ser composto quando na oração houver mais de um verbo principal. Neste caso aí, temos apenas um verbo principal, que é o verbo chegar, chegando. Portanto, temos aí apenas uma oração. Veja aqui neste exemplo com mais detalhe. A encomenda está chegando em sua casa. Novamente está verbo auxiliar e chegando o verbo principal. Repetindo, temos aí, portanto, um período simples, chamado também de oração absoluta. Se você está gostando desta aula, não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Deixe também seu comentário, qual é a aula que você gostaria de ver por aqui. Pessoal, o período composto por coordenação. As orações são independentes no período composto por coordenação. Ou seja, elas não dependem uma da outra sintaticamente. Ivo acordou cedo, escovou os dentes, calçou o chinelo e foi à praia. Perceba que se eu separar essas orações e colocar ponto final em cada uma delas, ou ponto de continuação, elas vão continuar com sentido. Isso quer dizer que estas orações são apenas justapostas. Elas não precisam de conectivos para existir. Elas aceitam. Nesse caso, nós chamamos essas orações de orações coordenadas assindéticas, pois elas não precisam de conjunção. Na última oração, nós temos uma conjunção, que é a conjunção aditiva e, onde eu digo calçou o chinelo e foi à praia. Veja aqui mais pausadamente. Ivo acordou cedo, escovou os dentes, calçou o chinelo e foi à praia. Ivo acordou cedo, eu posso pontuar. Escovou os dentes,
posso pontuar, ao invés de vírgula. Calçou o chinelo, posso pontuar. Foi à praia, posso pontuar. Veja que são orações independentes, diferente das orações subordinadas, que nós vamos ver mais à frente. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas quando não precisa de conjunções, de conectivos. Preste atenção que essa palavra conectivos você vê muito quando você está estudando para fazer redação nota 1000. As orações coordenadas também podem ser sindéticas. As orações sindéticas se dividem em 5, são elas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não são articuladas por meio de conectivos, como eu acabei de falar. Olha o exemplo: cheguei à escola, fui direto à sala da diretora. Então, eu tenho aqui, cheguei à escola e eu não tenho nenhum conectivo aqui, nenhuma conjunção. Fui direto à sala da diretora, também não. Portanto, nós temos orações aqui separadas apenas por vírgulas e é por isso, portanto, que elas são chamadas orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas sindéticas são aquelas articuladas por conectivos. Esses conectivos que eu estou me referindo são as conjunções. Vou comer carne e salada com arroz. Neste caso aqui, esse e muda a configuração desta frase, ou seja, desta oração, e a transforma numa oração coordenada sindética aditiva. As orações coordenadas aditivas, ou seja, as principais conjunções aditivas, elas exprimem ideia de adição, de soma. São elas e, nem, não só, mas também, mas ainda, como assim e etc. Cuidado que em uma oração esse e pode estar dando ideia de adversidade e não de adição. Por isso que é bom que você entenda, no contexto de toda a oração, qual o sentido que essa frase tem. É de adição? Perdão, desta oração. Tem um sentido de adição? De adversidade? Então, nesta oração aqui, nós temos: fiz a prova e fui para casa mais cedo. Então, eu não só fiz a prova, como também fui para casa cedo. Então, eu estou somando duas ações, duas atitudes. Portanto, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. As conjunções adversativas exprimem ideia de oposição, de contraste, de algo contrário, de algo que discorda do que foi dito. São elas as principais conjunções adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, não obstante, entretanto, ainda assim, senão e etc. Note o exemplo. Fui à feira, porém, esqueci o dinheiro em casa. Se eu fui à feira, eu deveria ter levado o dinheiro para comprar as coisas, para fazer as compras, e, no entanto, eu deixei em casa. Veja que há uma adversidade, um desencontro, um contraste, uma oposição. Por isso que ela é chamada de oração coordenada sindética adversativa. As orações coordenadas sindética alternativas. As conjunções alternativas exprimem ideia de escolha, de alternância ou exclusão. São elas ou, ora, quer, seja, etc. Observe o exemplo: ora faz caminhada, ora vou à academia. Veja que aqui está dando uma ideia de alternância. Mas poderia também ser uma ideia de escolha, se eu dissesse:
Ou você escolhe caminhada, ou você escolhe a academia. As conjunções conclusivas exprimem a ideia de conclusão ou consequência, pois logo são elas. Pois logo, portanto, por isso, logo, assim, por consequência, por conseguinte. Exemplo: o país é democrático, logo ganha quem tem o voto da maioria. O país é democrático, eu estou explicando. O país é democrático, eu estou concluindo o que eu acabei de dizer, que o país é democrático, logo, essa conjunção conclusiva me diz que eu estou complementando a frase, eu estou concluindo a oração. Logo, ganha quem tem o voto da maioria. Veja que logo ganha quem tem o voto da maioria é porque antes eu disse que o país é democrático, portanto, estamos nos referindo a uma oração coordenada sindética conclusiva que exprime conclusão. E agora a última, quinta e última conjunção. Ela é chamada de explicativa e exprime ideia de explicação. Por quê? Que isto é, aliás, as conjunções explicativas exprimem ideia de explicação. As principais conjunções explicativas são porque, que, isto é, ou seja, a saber, na verdade, pois, etc. Ela saiu mais cedo da aula porque tinha consulta marcada. Eu estou explicando notadamente com esse porquê ela saiu mais cedo da aula. Lógico que foi porque tinha consulta marcada. Diferença entre pois. Às vezes esse pois ele pode denominar uma oração coordenada sindética conclusiva. E outras vezes ele pode denominar ou nomear uma oração coordenada sindética explicativa. E o que é que você vai fazer para saber diferenciar a conclusiva da explicativa? Pois conjunção conclusiva e pois conjunção explicativa. Vamos ver? Quando esse pois vem depois do verbo, claro que eu estou me referindo ao verbo principal, a conjunção é conclusiva, quando esse pois vem depois do verbo. Observe o exemplo. Ela estudava muito, desejava, pois, ser aprovada. Pois, depois do verbo. Veja que o pois aqui está depois do verbo desejava. Nesse caso, oração conclusiva. A pulseira é de ouro, não enferruja, pois. Novamente, o pois veio depois do verbo enferruja. A conjunção pois é muito importante essa explicação para que você saiba diferenciar a conclusiva da explicativa. Pois antes do verbo denomina uma conjunção explicativa. Conseguiu o prêmio, pois acertou todas as dezenas. Observe que aqui estamos falando do pois antes do verbo, para que seja considerado conjunção explicativa. Conseguiu o prêmio, pois acertou. Veja que o pois está vindo antes do verbo acertou. Por isso que é explicativa. Pois acertou todas as dezenas. A conjunção pois veio antes do verbo acertar. Portanto, aqui trata-se de uma oração coordenada sindética explicativa. E a nossa aula termina por aqui. Até a próxima. Tchau!